Se você também é profissional da psicologia e anda sentindo um certo desconforto com a quantidade de diagnósticos, fica por aqui que a gente vai conversar hoje sobre como fazer, como lidar nos diferentes pontos de atenção em saúde, métodos clínicos que têm afetado profundamente a prática psicológica e também em gestalterapia, principalmente na gestalterapia que somos humanistas, que trabalhamos com relacional, com método fenomenológico, mas de modo geral afetam todas as clínicas. Então, se você curte psicologia, clínica e principalmente gestalterapia, fica por aqui, assiste esse vídeo até o fim, que vai te ajudar muitíssimo. Já aproveito e dou as boas-vindas ao canal Gestalt em Trama, que é um canal que trabalha especificamente, a gente vem trabalhando, construindo conteúdo nessa direção. Apoia aí nosso trabalho, curte o vídeo, fica por aqui. Eu sou Magda Zurba, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalho com formação de profissionais da psicologia há mais de 30 anos, orientadora, supervisora em clínica e gestalterapia. Psicologia clínica é a área mais procurada na formação dos profissionais da psicologia. Teve até um relatório do CFP recentemente mostrando que cerca de 70% das pessoas formadas em psicologia se mantêm na clínica de alguma forma, com interesse em clínica, com cursos de atualizações. A pessoa se sente identificada com a área clínica. Porém, olhem aí o antagonismo, a contradição. É uma área que a gente conversa muito pouco dentro das graduações. São sempre temas assim transversais, via abordagens, no campo do estágio, mas não é suficientemente problematizado esse tema. Não a respeito da psicologia, mas a respeito da saúde coletiva. Inclusive, tem uma autora muito famosa chamada Rosana Onoco, que discute clínica como palavra negada, desde que a gente pensou no contexto da saúde coletiva, no SUS, a ideia de clínica ampliada. Acontece que a clínica psicológica não se opõe à clínica ampliada. E isso é muito importante de a gente ter clareza. De onde vem, então, essa sensação tão desconfortável, quase que uma palavra proibida, de a gente discutir a clínica psicológica a fundo e entender as suas nuances, o seu lugar, o seu deslugar em determinados contextos e falar abertamente sobre o método clínico em psicologia. Porque o que a gente tem visto muito nas formações são as pessoas falarem de método clínico a partir da sua abordagem exclusivamente, né? Então, inclusive, tem abordagem que não se identifica com a psicologia. Dependendo da escola de formação, a gente vai ver gente que coloca lá no reconhecimento profissional, no cartão, no site, uma identificação só com a abordagem. Fulano de tal, aí coloca o nome da abordagem embaixo. Bom, isso de alguma maneira é negar o método clínico da própria psicologia. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho e como que isso afeta também a gente na gestalterapia, ok? Vamos pegar um pouquinho da história. Como que surgiu a psicologia clínica? Eu me lembro na época que eu fiz o pós-doc em psicologia social na PUC de São Paulo. E eu tive a grande honra de ser orientada pela professora Maria do Carmo Guedes, que foi um ícone, né, na história da psicologia. Ela participou de reuniões preparatórias antes de ser lançada a resolução de 64, onde é criada a profissão. A gente sabe que a PUC de São Paulo teve uma boa participação nesse processo, nos anos que antecederam, né, o período de 64, e a gente vai ver que em 62 já se discutia isso, no início dos anos 60. E aquela primeira resolução que é lançada em 62 é vetado o texto, e Maria do Carmo estava nessa reunião, ela me contou, e eu fui atrás de materiais na época, né, e aí descobri um artigo da Marina Massimi, que também discutia o surgimento da profissão psicológica e como que esse texto foi vetado. O texto foi vetado porque o tema psicologia e a ideia de psicologia aplicada à saúde ou a uma clínica já existia no âmbito da medicina. Antes de ser fundada a profissão de psicologia no país, era um tema transversal das áreas. Então, pedagogia estudava pelas dificuldades de aprendizagem, a medicina estudava muito no contexto da saúde, então já haviam TCCs, teses, dissertações, buscas de palestrantes do exterior, gente que pudesse complementar essa área. Inclusive, alguns cursos de graduação no Brasil tinham um curso de medicina a disciplina chamada psicologia médica. E vejam o que acontece. Quando a psicologia quer surgir,
e ela surge, né, a partir de várias reuniões de demanda, uma necessidade da sociedade, essa discussão acaba criando um antagonismo com alguns grupos da medicina, e o grupo de médicos se posicionou contra que não poderia constar a palavra clínica na resolução em que faria surgir a psicologia, né? Então, não poderia surgir essa palavra, não poderíamos fazer clínica como uma atividade privativa do psicólogo. E vejam como incrível foi esse momento histórico, que a discussão do texto foi e voltou, até que eles decidiram, então, que não era uma clínica, que a gente ia fazer esse coletivo, né, na negociação política para que o texto passasse, alteraram tudo que podiam, né? E aí alteraram no sentido de que a gente faria ajustamento de comportamento, ajustamento psicológico e diagnóstico, que é algo muito menor do que a clínica psicológica se propõe a fazer, e já fazia em outras partes do mundo, né? Mas foi assim que foi esse tensionamento no Brasil. Tanto é que até eu trouxe aqui o texto para mostrar para vocês, o texto dessa primeira resolução, tá? Aqui, ó. Olhem ali que aparece nesse texto ali, nas letrinhas em azuis, ó. Então, vou botar meu óculos aqui para leitura. A gente vê que foi vetado pelo presidente da República a palavra, a expressão privativa. Então, tá ali, ficou vetada essa expressão. E aí, o que ficou, então? O que foi possível de sair nesse momento? O que ficou foi isso, foi que, não havendo a função privativa, a gente tem, então, que a gente teria que fazer diagnóstico psicológico e também de solução de ajustamento, né? Então, de problemas de ajustamento, que não deixa claro exatamente uma intervenção, não fica clara a intervenção da clínica psicológica, ok? Então, essa é uma primeira situação que faz os psicólogos, desde a sua origem nas graduações, pedirem meio que desculpa e dizer: olha, desculpa, eu não vim aqui te ajustar, desculpa, eu não quero adequar ou fazer diagnóstico. E aí a gente acaba pisando em ovos, sempre trabalhando com a ideia de que é uma intervenção, sim, a clínica é uma intervenção, mas ela é de que tipo essa intervenção, então? Se ela não é de ajustamento, se ela não é de diagnóstico apenas, né? Então, não que seja pouca coisa, né? Eu sei que o pessoal da avaliação trabalha muito com diagnóstico, mas assim, não se reduz a clínica, que ela não necessita do diagnóstico para acontecer. O diagnóstico é um tipo de intervenção, mas você pode muito bem fazer a clínica sem ter diagnóstico algum, né? A escuta, a acolhida, a chegada já é a nossa clínica. Então, veja, esse foi um período muito nebuloso da nossa história, pouco contado. Eu mesma só fui descobrir na idade madura, lá no meu primeiro pós-doc. Então, quando tive a oportunidade de acessar esses materiais e conversar pessoalmente com a história viva, né, desse momento do surgimento da psicologia. Dado esse período e as graduações acontecendo, a gente sentia também muito nos anos 90, anos 2000, ainda uma cisão muito grande sobre o que seria, então, psicologia clínica, psicologia social comunitária, as ênfases em educacional e também nas organizações de trabalho, que é muito comum, ter um outro tipo de fazer. E a gente achava, então, que o método clínico era algo que se restringia a uma conduta quase assim exclusiva a algo que tivesse psicopatologia no ar. Mas, para nossa felicidade, né, a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, que é uma luta conjunta e na qual a psicologia está muito envolvida, né, e no Brasil é uma das maiores representações no cenário internacional da reforma psiquiátrica, né, no sentido de conseguir mudar o eixo do tratamento. E aí a gente foi assistindo, então, a inserção conjunta com o advento do SUS nos anos 90 da psicologia na saúde pública. E isso muda bastante a perspectiva, porque a gente começa a falar em clínica ampliada e tal, mas a gente ainda não avança numa coisa que é muito importante a gente pensar, que é a interação. Por exemplo, a maior parte dos concursos que selecionam psicólogos para o contexto do SUS trazem como requisito nas provas saber lei 8080, tá? É importante saber a lei, é importante saber o conceito de clínica ampliada, é importante tudo isso, saber os princípios do SUS e tudo mais. Porém, não substitui uma habilidade necessária para a psicologia clínica, que é a habilidade interacional, é a habilidade de você conseguir conversar com o outro,
olhar, escutar, acolher o sofrimento do outro. Para isso existe método clínico. E o método clínico, ele necessita que a gente leve em consideração são algumas coisas, alguns princípios, que é o que diferencia uma conversa simples com alguém de algo que tem método, que tem fundamento, certo? Então, eu sempre pergunto isso para quem está começando na área, né? Tudo bem, você está em crise, será que a psicologia ela realmente intervém no real? Será que o meu método clínico está funcionando? Então, qual é a grande diferença entre uma psicologia que você faz, pratica, conversa com alguém e uma pessoa boazinha que está conversando com alguém que está com dificuldade? Tem uma grande diferença, e a diferença é metodológica. A diferença não é só a gente se ater à substância teórica, a gente discute muito em psicologia e epistemologia baseada na ontologia, a concepção de homem, a concepção de sujeito. Ok, tudo isso é muito importante no fim das contas. Porém, o ponto de largada é que não existe nem prática psiclínica se a gente não tiver um método clínico em psicologia. E o método clínico de psicologia, ele advém de uma grande construção. Eu escrevi um texto recentemente e nesse texto eu retomei um pouquinho esses princípios metodológicos. Eu não avanço muito nesse texto, esse é um texto muito introdutório, vamos dizer assim, que vai colocar ali a ideia de que a clínica psicológica ela é baseada num contexto, ela depende da interação. Então, dentro disso, a gente pode tirar que vai resultar em alguns princípios básicos para que exista clínica, né? A gente tem que entender qual é o grau de profundidade dessa clínica, qual é o tempo de duração e frequência que a clínica acontece. Por exemplo, algumas pessoas trabalham semanal. Se você está numa atenção primária, essa intervenção não vai ser semanal como a psicoterapia, que é vista como média complexidade. Se você trabalha num hospital, vai ser de outro jeito. Então, qual é a duração do encontro, a frequência? E isso também define o grau de profundidade, o tipo de pergunta que você pode fazer, ou o tipo de escuta que você vai realizar. E, claro, obviamente, todas as clínicas envolvem o sigilo que está previsto no Código de Ética. Dito isso, a gente precisa levar em consideração que, dependendo do lugar que a gente está exercendo a clínica, a gente não vai conseguir fazer todas as coisas que a gente tem como recurso. Então, isso já organiza um pouco metodologicamente o que a gente vai fazer com o outro. Onde eu estou? Em que contexto? E o método clínico não é só para consultório. O método clínico é uma intervenção da psicologia, que pode acontecer em diferentes contextos, na escola, na empresa, na comunidade. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Se você está num contexto, por exemplo, educacional, numa escola ou numa comunidade fazendo um projeto com uma ONG ou através de uma outra política pública de proteção, que seja, você não está fazendo exatamente psicologia clínica total, mas você está lá, você precisa do método clínico, precisa levar em consideração tudo isso que eu acabei de falar, que é o grau de profundidade, precisa levar em consideração a ética, o sigilo, o tempo de duração de um encontro, se vai ter regularidade, se você vai voltar ali, não vai voltar ali. Então, sei lá, você está numa escola, está passando um adolescente que teve um problema em sala de aula, você não vai fazer clínica na escola, mas você vai ter uma capacidade de lidar clinicamente com as situações. Isso é uma habilidade ensinada na psicologia que a gente negligencia muito e acaba colocando para baixo do tapete como se não tivesse importância. E se esconde muitas vezes atrás da palavra, do termo, né, clínica ampliada. Então, claro que a gente faz clínica ampliada, gente, mas quase todos os profissionais da saúde fazem, ou deveriam saber fazer, né? São nossos colegas, parceiros de trabalho, então a gente trabalha de uma maneira que é super colaborativa na atenção primária. O paciente não é de ninguém, na verdade, né? A gente trabalha com a ideia de corresponsabilidade na atenção primária, ele não é de um profissional, de todos. E aí essa é uma questão. Mesmo sendo de todos, a gente tem especificidades no modo de atuar. Na média complexidade em saúde mental no Brasil, é que a gente tem o maior problema de toda a saúde mental no Brasil está na média complexidade. Porque, bom, primeiro vamos explicar a questão
de como funciona o sistema, de pensar a distribuição de um sintoma em saúde. Na base está a atenção primária, ok? Então, a atenção primária é onde está a maioria das pessoas de uma comunidade. E aí a gente vai ter como atenção primária os bairros, né? UBS, posto de saúde e tal. É ali que o profissional da psicologia mais vai ter quantidade de pacientes por profissional. E aí a gente vai entender que na média complexidade é onde estão o quê? Os CAPs, é onde estão os lugares ambulatoriais, psicoterapia. E no contexto hospitalar a gente tem a alta complexidade tanto de hospitais gerais quanto também, gente, de hospital psiquiátrico, né? Então, veja, o nosso problema começa aí, porque o modo como a saúde mental vê o sofrimento hoje, a política de saúde mental hoje, ela entende, a partir da reforma psiquiátrica, de uma maneira excelente, foi um grande avanço, a gente pensar na atenção primária. Tá? Porém, a gente não não consolidou que não precisaria de diagnóstico na atenção, na média complexidade, né? Na atenção secundária, eu ia dizer, né? Mas é média complexidade de modo geral, todos os CAPs. Quem é profissional de CAPs está me escutando, sabe que o que eu estou falando é verdade. Tem que, ao final do atendimento, preencher um documento onde você coloca um código, um CID, gente. Então, o CID quer dizer muita coisa. O que quer dizer? Que você teve que identificar um sintoma. Você teve que identificar, do ponto de vista estatístico, algo que desvia. A nossa clínica não necessitaria disso em psicologia, mas a gente faz colaborativamente no SUS, a gente participa das equipes, e essa foi uma prerrogativa. Agora, a gente não pode ser ingênuo, a gente tem que entender de onde nasce essa prerrogativa. Porque, embora a gente esteja sempre elogiando o nosso processo de avanços e tal, a gente precisa entender que o SUS é uma tarefa inconclusa, na qual nós fazemos parte também para construir e melhorá-lo, né? Então, tem uma coisa muito ruim nisso de ter que ter o diagnóstico sempre, porque isso caracteriza não só um mecanismo, às vezes, de exclusão ou de uma necessidade de ter o diagnóstico, como ele coloca o lugar do cuidado como o lugar da diferença, né? Ele volta lá para aquele Código de Ética de 62. A gente, na psicologia, não precisaria disso. A gente está colaborando com o sistema, num certo sentido, participando das equipes. Mas a verdade verdadeira é que o método psicológico, quando está na média complexidade, fora da política pública, por exemplo, que você está num consultório, uma pessoa não precisa ter diagnóstico para fazer psicoterapia. Ela vai, a pessoa que tem condição de pagar, ela vai, paga um psicólogo e diz: eu estou em sofrimento, eu gostaria de fazer psicoterapia. Regularidade, frequência tal, típica do quê? De média complexidade. Essa é a psicoterapia. A pessoa que depende de usar o SUS hoje, ela vai precisar ter diagnóstico. Por quê? Porque o SUS está prevendo isso na sua pauta. E mais do que isso, a gente não pode ser ingênuo, porque isso se construiu aonde? Se construiu, se calcou na lógica da prescrição medicamentosa, porque todo medicamento só pode ser prescrito se houver CID. O que está correto, porque senão haveria uma prescrição indiscriminada de medicamentos para tudo na vida. Então, se tem esse critério internacionalmente de que é muito comum nos países que tem que ter algum diagnóstico CID para que possa ser prescrita a medicação. E por conta de que a maioria das pessoas que frequentam CAPS utilizam medicação, se adotou essa conduta de que tem que ter um código, um CID. Para complicar ainda, o nosso último DSM, né, para complicar, foi bom, mas a gente tem que levar isso em consideração, né, gente? Que o último DSM, ele teve um acordo, fechou total OMS com a APA, da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, e OMS, fecharam todos os códigos. Então, se você abre o DSM, você vai ver em cada capítulo, cada nomezinho lá, tem no cantinho um código F alguma coisa. Então, toda a descrição de DSM, você vai encontrar código CID. Então, basicamente, todo comportamento humano hoje quase poderia ser localizado um CID, mas a gente precisa entender que a finalidade não era essa, liberar o atendimento. A finalidade era regular o uso indiscriminado de medicação. Porém, a gente está vivendo um tempo invertido em que
toda a conduta psicológica em contextos de saúde pública tem sido associadas a diagnósticos, ou muitas, né, se não toda, no contexto da saúde, de média complexidade, a gente tem visto isso, inclusive a atenção ambulatorial, quando sai da atenção primária lá da base, da UBS, e passa para o modelo de psicoterapia, gera necessidade de diagnóstico. Isso, em algum sentido, é excludente, porque faz com que só as pessoas que podem pagar a psicoterapia façam a psicoterapia de maneira livre para autoconhecimento, para o seu bem-estar, promovendo tudo aquilo que o Código de Ética atual nos propõe como profissionais da psicologia. Então, vejam, a gente deve sim defender o SUS com unhas e dentes, somos aliados, fortaleceu a reforma psiquiátrica, é um grande avanço na luta antimanicomial. Porém, existem alguns detalhes, algumas nuances nas quais a gente não deve se prender, porque esse é um modelo feito para pensar o abrangente, a política, epidemiologicamente, e não para pensar o cuidado específico. Então, esse cuidado específico a gente tem que estar muito atento e continuar construindo, como as universidades sempre construíram conhecimento, a psicologia sempre foi porta-voz dessas mudanças. E do ponto de vista da gestalterapia, isso é tão grave porque ele coloca o sujeito numa relação terapêutica muito eu-isso lá da abordagem dialógica, sabe? Muito coisificado a partir do diagnóstico e não pensado a partir da sua existência, do seu campo. Então, tem muitos desdobramentos isso na interação, no resultado, no formato, no aprofundamento da relação terapêutica nesses contextos. Então, eu sei que tem muita gente no Brasil que trabalha com política pública e tem essa angústia do que acontece com o seu fazer clínico. Então, a gente precisa sempre repensar o fazer num contexto da política pública, pensando que também é a política pública hoje um dos maiores empregadores de psicólogos no Brasil. E isso torna a política pública muito forte para acabar desenhando o tipo de prática profissional que a gente vai exercer. Só que, de algum modo, isso não deveria afetar profundamente os currículos, no sentido de que a gente só vai ensinar aquilo que o mercado está consumindo, porque senão até a própria formação psicológica perde o sentido. Ela reproduz apenas aquilo que se consome e não produz algo novo ou descobre maneiras de se intervir no real e realmente promover mudança. Então, a gente tem que sempre se lembrar que a clínica psicológica se construiu na relação com o real, com o sofrimento das pessoas. E é sobre isso que a gente precisa se deter, estudar e continuar investigando. Então, fica aqui o convite para a gente continuar conversando sobre esse tema e outros mais. Coloque aqui embaixo nos comentários se você concorda, o que você acha disso tudo, se você está em algum contexto em que se sente envolvido nessa situação, nesse tipo de reflexão. E também pode sugerir novos temas para novos vídeos. Valeu? Nos vemos por aí em novas conversas gestálticas.